sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós conversando sobre a mediunidade. E neste momento, estamos estudando a obra Desobsessão de André Luiz. Essa obra é o 15º volume dessa coleção André Luiz. Foi recebida através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira e, na verdade, é uma boa orientação para esse trabalho privativo, que é o trabalho do atendimento espiritual, que é realizado na maioria das nossas casas espíritas, né? Então, hoje, nós vamos começar na lição 30, que é a manifestação inicial do mentor. Mas antes disso, eu gostaria de saber se os amigos, se os irmãos participaram do encontro, do 33º Encontro Espírita de Medicina Espiritual, que foi realizado pelo Centro Espírita Leon Denis. Aqueles amigos, aqueles irmãos que não puderam ver, né, porque é o dia de domingo, nós convidamos no programa de quinta-feira passada. Às vezes, dia de domingo é difícil, vocês podem entrar e assistir agora, são diferentes sessões. Sessão doutrinária, sessão científica. A sessão científica está muito interessante, gente, que é sobre a questão de fluido, e a gente tem um bom estudo na Gênese, né? Mas nem todo mundo se apropria desse conteúdo. E tem o estudo e a aplicação nas questões magnéticas, né? A questão da técnica de passe também está muito interessante, né? E a da atualidade também. Então, a gente sempre pode entrar nesses estudos, e para nós que somos médios, meus amigos, é sempre muito interessante a gente revisar os estudos acerca da mediunidade. É muito bom para todos nós. Bem, então, mas agora, no dia de hoje, estamos na obra Desobsessão de André Luiz, no capítulo 30, que fala sobre a manifestação inicial do mentor. E aí a gente vai ver que aqui é uma especificidade de determinados grupos, e muitas vezes até uma especificidade de determinados grupos em determinada época, né? Então vamos lá. Feita a oração inicial, o dirigente e a equipe mediúnica esperarão que o mentor espiritual do grupo se manifeste pelo médium psicofônico indicado. Então vamos conversar um pouquinho pelo que a gente sabe, né? Pelo pouco que a gente sabe do movimento espírita, quando começou isto. Bem, a gente em doutrina espírita não faz exorcismo. A gente em doutrina espírita trabalha a evangelização dos espíritos, tanto os encarnados quanto os desencarnados, né? É a apresentação da imortalidade, da ideia de Deus, né? Da ideia da reencarnação, do sentido da vida. Então, tudo isso a doutrina espírita vem apresentar para cada um de nós em circunstâncias da nossa vida, né? Muitas vezes, no momento da dor, a gente é convocado. A gente é convocado a meditar, a gente é convocado a comparar, a aprender determinados conteúdos que vão servir de consolação, que vão servir de apoio. Muitas vezes a expressão consolador prometido, né, ela fica um tanto perdida no nosso dia a dia. A gente acha que consolar é afastar o problema, a gente acha que consolar é passar a mão sobre as nossas cabeças, e a doutrina passa a mão sobre as nossas cabeças, sim, mas de uma forma assim bem prática, né? De uma forma bem consistente,
para que a gente não desaproveite o benefício da lição. Isso é muito interessante, é uma lição. Essa lição necessita ser aproveitada por cada um de nós, porque Deus, como Pai, nos oferece a vida como essa grande escola. E nós não podemos perder essa oportunidade, né? Então o Consolador é assim. E por que eu estou falando tudo isso, gente? Aí veio a questão do trabalho, do atendimento espiritual, que na verdade, em princípio, é chamado de desobsessão. Eu comecei falando que não é exorcismo. E no começo, a gente vai aprendendo com o trabalho, né? No começo, haviam as denominadas correntes. O que era isso? Reunião pública, em que era colocada uma mesa com vários médiuns, logo após era chamado ou aí tinha alguma dinâmica. Muitas vezes era uma pessoa só do público, que era vista como obsidiada, né? E essa pessoa colocava a mão no ombro de um médium ou ficava ali parada, e no mesmo momento em que aquele trabalho, né, era feito, era realizado, o espírito se manifestava. E o espírito se manifestando falava, né, trazia a sua dor, o motivo de estar acompanhando aquele companheiro, e havia a doutrinação, a prece e o afastamento. Isso em público. Em outras situações era mais complicado ainda. Vários doutrinadores, vários médiuns, e cada pessoa que estava ali no público, né, incomodada pelos aspectos obsessivos, se aproximava de um médium chamado médium de incorporação. E aí o espírito se manifestava, o doutrinador doutrinava, fazia a prece, e a partir dali o espírito ia embora. Vamos pensar, gente, primeiro, né, no barulho que havia, né, nessa fala, e no outro também no barulho. E segundo momento, né, na invasão da privacidade. Porque muitas vezes não, na verdade, aquele que está acompanhando não é por um motivo vão. Aquele acompanhamento, ele tem uma causa. Ele tem uma causa, não é? E aí uma causa é pautada na nossa inferioridade. É a nossa inferioridade que faz, né, com que o espírito se aproxime de nós e queira nos acompanhar. E a partir dessa causa, sendo uma imperfeição, isso sendo colocado em público, meus amigos. É muito sério, né? Ah, mas aí o orgulho. Quem de nós não tem o seu orgulhozinho de estimação num determinado aspecto da personalidade? E ainda temos um terceiro ponto, que eu acho assim bem mais grave, é a fixação mental daquele momento. Então eu vou fixar mentalmente aquele momento de ódio, né? Porque na verdade o espírito vem falando do seu desconforto, fazendo a sua reclamação, eu vou gravar aquilo. E essa imagem, aquelas palavras, aquela cena, ela vai sendo repetida no meu campo mental. E essa repetição dentro do meu campo mental vai fazer com que muitas vezes eu não vou atrair aquele espírito, porque às vezes aquele espírito até aceitou o envolvimento da espiritualidade superior daquela casa. Mas eu posso atrair espíritos semelhantes. Será que eu estou disposto ao perdão? Ou eu sou aquele temperamento do bateu, levou? Aquela história do revide, olha só. E eu posso até entrar num campo vibratório de prejuízo em relação a esse espírito. Então, meus amigos, mas era assim que funcionava. E funcionava mesmo, né? Muitas curas, muitos trabalhos foram realizados. Até que chegou um momento que a própria espiritualidade se organiza. A gente sabe, né, pela doutrina, que as coisas chegam quando a maturidade nossa. Então, em 1964, André Luiz, ele lança, né, essa obra de obsessão, que é um manual para esta tarefa prática.
Nós sabemos que também a nossa Federação Espírita Brasileira, né, os grupos federativos, também tem essa, vamos dizer assim, rotina, não é? Essa forma simplificada até para a gente entender essa tarefa. Aqui ele vai explicando, e aí vamos chegar. Por que é que havia a manifestação inicial do mentor? Porque hoje, meus queridos, a gente tem, graças a Deus, a bênção da valorização do livro e do estudo nas casas espíritas. Mas, originalmente, o estudo era só feito por algumas pessoas, quase sempre as mais cultas, quase sempre o fundador do centro. A coisa caminhava assim. E muitas vezes até o diretor do centro, ele era médium, e sendo médium, ostensivo e tudo, ele achava que não precisava estudar. Então, essas informações chegavam de uma forma muito lenta até o público, quando chegava. E o médium também chegava assim. Daí André Luiz, ele faz essa explicação. Porque quando eu começo a entender a tarefa, fica mais fácil eu obedecer. E aí, quando ele vai dizendo da manifestação inicial do mentor, é que em determinados grupos havia a boa vontade de atender. Mas muitas vezes, vamos falar nesse nosso Brasilzão, né? 60, década de 60 e tudo, o analfabetismo, a taxa de analfabetismo era muito grande. Então, mesmo saindo do livro, as pessoas não tinham acesso, ou se tivessem acesso, mesmo não tinham a compreensão. Então, a espiritualidade, como não desampara ninguém, no começo da reunião, tinha o mentor, que é aquele espírito responsável pela casa, que se comunicava através de um médium, para quê? Para dar as instruções relativas ao trabalho daquele dia, daquela tarde ou daquela noite, né? Quase sempre o trabalho era feito à noite, porque as pessoas trabalhavam profissionalmente, havia aquele labor, e à noite era a hora da reunião mediúnica, né? Naquele dia, naquela hora certinho. Então, amigos, estamos nós aqui. Meu nome é Deusa Nogueira, estamos através das ondas amoráveis da Rádio Rio de Janeiro, no programa Conversando sobre a Mediunidade. Nesse momento, estamos estudando a obra de André Luiz, Desobsessão, trazida através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Nesse momento, estamos na lição 30, cujo título é Manifestação Inicial do Mentor. E estávamos explicando por que é que esse mentor vinha originariamente nas sessões. Mas nós, alguns de nós, né, lá no Leon Denis, eu sei que em outras casas também ocorria, tendo médios assim flexíveis, maleáveis, né, e muitas vezes até devido à natureza do trabalho, os mentores da casa, né? E a gente teve na casa assim, Dr. Herman, a gente teve Baltazar, a gente teve Antônio de Aquino, esses espíritos se manifestando no início do trabalho. Para quê? Para preparar os médiuns, tanto o médium chamado de incorporação psicofônico, quanto os médiuns de apoio, os passistas, né? Quanto os médiuns doutrinadores, dialogadores, quanto a natureza dos espíritos que seriam trazidos para a reunião. E isso, por exemplo, lá no Leon Denis, nós tivemos assim, por mais de 10 anos essa possibilidade. Por mais de 10 anos, né? Aí, a partir do momento, porque as salas eram dirigidas por esses médiuns, médios treinados, médios seguros, médios flexíveis, né? Médios assim, devotados à tarefa. Então nós temos isso. Atualmente, nós não temos mais essa manifestação inicial do mentor. Por quê? O trabalho cresceu muito
E nem todos os diretores, ou são poucos, né? Os diretores e dialogadores ou doutrinadores, eles não têm essa mediunidade assim ostensiva para passar a mensagem. E aí, como há o cuidado, né? E os companheiros que têm casas com muitos grupos, a gente tem muito cuidado de não fazer grandes diferenciações. Porque pode parecer até que aquele grupo que tem a manifestação do mentor é o privilegiado, é o mais forte. Os irmãos sabem como é que a gente facilmente arruma uma confusão, né? E esse tipo de pensamento desarmoniza a casa, desarmoniza a tarefa. Então, é o cuidadinho que a gente vai tendo, né? Que a espiritualidade, a gente não, a espiritualidade tem. Então, nós não temos na nossa casa, na casa de Leon Denis, mais a manifestação inicial do mentor. Mas algumas casas têm. E aí, André Luiz vem dizendo para nós assim: essa medida é necessária, porquanto existem situações e problemas estritamente relacionados com a ordem doutrinária do serviço, apenas visíveis a ele, e o amigo espiritual, na condição de condutor do agrupamento perante a vida maior, precisará dirigir-se ao conjunto, lembrando minudências e respondendo a alguma consulta ocasional que o dirigente lhe queira fazer, transmitindo algum aviso ou propondo determinadas medidas. Então, é essa fase preparatória do trabalho que vai acontecendo. Eu esqueci de falar que muitas vezes em grupos novos, em princípio, é essa orientação que vai dar o que ao grupo? Vai dar um sentimento de segurança. Quando a gente tem orientação, a gente fica seguro. Mas aí o meu grupo não tem orientação, Deus, como é que fica? É claro que tem orientação. O trabalho é de Jesus. E nós jamais poderemos esquecer que um trabalho dessa natureza, que mexe, né? Trata as dores da alma, ele será desassistido por uma espiritualidade competente. A não ser, né, que a gente queira instalar um trabalho desse da nossa cabeça. Mas quando esse trabalho ele é disciplinadamente colocado com essa assistência espiritual, com orientação espiritual, a gente até fala, né? É o último trabalho de uma casa espírita a ser implantado. Nós olhávamos o irmão Walter Faria, no Núcleo Espírita Pedro e Paulo, ele falava isso, ele até brincava. Tem gente que quer começar a casa pelo telhado, vai cair. E lá no Leon Denis também se falava isso. É a última tarefa a ser implantada na casa espírita. Por quê? Porque vai exigir muito, mas muito mais, do trabalhador, do médium. Assim, meus amigos, vocês hão de notar, eu acho que pelo menos nas caras que eu conheço, há essa realidade. Nós temos um público muito grande, um grupo de estudo regular, médiuns para a tarefa do passe no salão, para tarefas assim, menos específicas, temos uma quantidade, mas para o trabalho privativo é uma quantidade pequenina. Às vezes uma sala, né? E a sala com poucas pessoas. Por quê? Porque os requisitos, e não é que seja melhor que o outro, não, mas a dedicação exigida para essa tarefa é muito grande. Vai exigir de cada um de nós um cuidado muito grande na nossa disciplina, na nossa reforma moral, porque a sensibilidade fica aberta. Não é que o trabalho vai fazer a gente sofrer, não, mas porque a sensibilidade está aberta, a gente fica mais acessível a influenciações. E se nós não estivermos vigilantes, dificilmente a gente é vigilante 24 horas por dia, as intercorrências muitas vezes são dolorosas. Então, eu costumo falar assim, meu Deus do céu,
Depois que eu passei a fazer parte do atendimento espiritual, eu tive que orar mais, eu tive que estudar mais, eu tive que calar mais, eu tive que perdoar mais, teve que trabalhar mais, porque senão a coisa sobra para mim. Mas na verdade, meus queridos, é um grande estímulo, e eu falo isso, né? Graças a esse trabalho, eu sei que tem amigos que nos conhecem da tarefa do Leondeirinho, eu falo assim, eu não entro em muita encrenca graças a esse trabalho espiritual. Porque a gente sente na pele, né? E ninguém quer sentir na pele aquilo que não é agradável. Então a gente começa a ter um trabalho de vigilância maior e isso nos ajuda na melhoria moral. E André Luiz continua, né, nesse último parágrafo falando assim, esse entendimento, quer dizer, o entendimento do grupo, do diretor com o mentor espiritual da tarefa. Esse entendimento, no limiar do programa de trabalho a executar-se, é indispensável à harmonização dos agentes e fatores de serviço, ainda mesmo que o mentor se utilize do medianeiro tão só para uma simples oração, que evidentemente significará tranquilidade em todos os setores da instrumentação. Então, em algumas situações, o mentor ele vai dar uma mensagem, instruções de trabalho. Em outras questões, e vamos pensar, né, que esse mentor ele tem a responsabilidade com os espíritos que virão ser atendidos, né, com a equipe espiritual responsável pela casa, mas também com os médiuns da casa. Então, muitas vezes, para aprendizado nosso, né, para o exercício da vigilância, da atenção, para a nossa prova mesmo, ele ficará caladinho. Em outras situações, o mentor fará uma prece, e é muito interessante a gente prestar atenção às preces dos mentores. Na obra de André Luiz toda, nós temos assim algumas dessas preces que são verdadeiras lições de vida. Não sei porquê, mas com certeza intuída, me lembrei agora da prece de Félix, no livro Sexo e Destino. Que coisa maravilhosa! Quando ele fala dessa oração, da oração para todos nós, né, para toda a humanidade, para todos os espíritos, encarnados ou desencarnados, que apresentam as dificuldades na área da sexualidade. Então, aquela prece é um ensinamento, é um conteúdo imenso para todos nós. Então, na prece do mentor, eu posso falar assim, mas o mentor só veio e fez só uma prece, mas preste atenção à prece dele. E ele diz, né, para orientação e tranquilidade em todos os setores da instrumentação. Se a gente tem a consciência, né, que aquele espírito trabalhador, aquele espírito que já exercitou a bondade, a disciplina, o respeito de uma forma superior a nós, então ele é um espírito superior a nós, é aquele espírito que Jesus colocou com a responsabilidade daquela casa. Se a gente sabe da presença dele, a gente fica bem. E aí isso vai dar para o médium de incorporação uma liberdade maior para que a tarefa ocorra. Isso vai dar para o diretor uma segurança muito boa, né? Inclusive utilizando a intuição para a prece, né? Para o momento da prece. Quem poderia fazer a prece? É momento de um passe, né? E tudo isso é intuitivamente sendo trabalhado, né? Ele vai ter essa intuição, ele vai saber, né, como direcionar o diálogo. E então essa presença do mentor, ela vai dar um clima de proteção para que o trabalho se desenrole com responsabilidade, meus queridos, mas sem tensões. Isso vai acontecer com todos nós, né? E aí, novamente,
aquela casa que não tem um mentor se comunicando, que a gente saiba que o trabalho é de Jesus e que a gente tenha a certeza que o mentor, ele pode estar invisível, mas como diz Eurípides, invisibilidade não é ausência. Com certeza o mentor ali está. Então pensemos nisso, que Jesus nos abençoe. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.